Vanessa, tá falando aqui que você vai ser removida. É a primeira vez que eu vejo isso. Qualquer coisa, se Ai, você tá normal sair, tá aqui. falando que para começar a reunião você tem que ser removida. Nunca ouvi isso, nunca vi isso. Mas Vai, se você for removida, você volta que eu libero o seu tá retorno, bom. tá Tô bom? sendo excluída da aula, É mole. Essa eu nunca tinha visto, não. sem problema. Vamos lá. Gente, então até aqui nós falamos, né? Nós falamos sobre quando se deve licitar, falamos sobre as possibilidades de contratação direta, fiz uma observação com vocês importante sobre contratação direta, que é justamente a necessidade que nós temos de ler e reler os artigos 25, 24 e 17 da Lei 8.666/93, que são os artigos que orientam a contratação direta dentro da Lei Geral de Licitações. Não adianta ler só o quadro mnemônico que nós apresentamos para vocês, se faz necessário e muito a leitura dos artigos. Falamos sobre a extensão material, a extensão subjetiva do dever de licitar, falamos sobre a peculiaridade da OAB, né? Mesmo ela sendo segunda doutrina, né? Considerada uma autarquia profissional e classista, o Supremo não entende assim. Logo, ela sendo uma entidade sui generis, uma entidade ímpar, conforme a orientação do Supremo, a OAB não precisa licitar. Falamos sobre vários pontos, a questão principiológica, e ficou faltando a gente trabalhar aí as modalidades licitatórias, que é o que a gente vai fazer agora, né? Trabalhar todas as modalidades licitatórias. Iniciaremos aí pelas modalidades licitatórias previstas na Lei 8.666, depois vamos abordar algumas das modalidades que foram criadas após a Lei Geral. Se faz necessário fazer uma observação, né? Inicialmente, gente, grande parte da doutrina entendia que só poderia existir modalidades licitatórias previstas na Lei Geral de Licitações. Então, a grande maioria da doutrina não concordava com a possibilidade de se criar modalidades licitatórias fora do rol apresentado pela Lei 8.666/93. Eles entendiam que o rol de modalidade seria um rol taxativo, um rol fechado, apresentado pela lei geral. Mas hoje nós sabemos que existem aí, ao menos, duas modalidades, para alguns autores, três modalidades, previstas fora da Lei 8.666/93. A primeira modalidade é a concorrência. Qual é a observação que eu faço aqui inicialmente? Vocês vão perceber que quanto mais dinheiro envolvido, maior será a possibilidade de participação e maior será a publicidade. Conforme as modalidades vão sendo alteradas e os valores tem alguém me falando aqui que nós paramos do convite. Não tem nada não, vou rever tudo com vocês. Continua, professor, por favor. Vou fazer uma revisão de tudo, tá? Bom, então, conforme a modalidade licitatória, nós vamos reduzindo o valor, e com a redução dos valores vai fazendo com que a lei vai fazendo uma restrição na participação. E além da restrição na participação, vai diminuindo a publicidade na modalidade. Essa é uma observação importante. A modalidade concorrência, primeira delas, prevista na Lei 8.666, é aberta a quem? Quem pode participar? Qualquer interessado, né, que venha demonstrar que atende todos os requisitos previstos no instrumento convocatório, ou seja, no edital. Então, qualquer pessoa que tem interesse em participar, que demonstre atender todos os requisitos necessários contidos no edital, pode participar da concorrência, tá?
qual que é o intervalo mínimo? Ou seja, qual é a publicidade exigida na concorrência? Quando nós temos os tipos licitatórios, melhor técnica ou técnica e preço, melhor técnica ou técnica e preço, 45 dias corridos. Entre a publicação do edital, e a apresentação de propostas, se tratando de tipo licitatório, melhor técnica ou técnica e preço, no mínimo 45 dias corridos. Quando o tipo licitatório for menor preço, o prazo de publicidade será 30 dias corridos. Então, perceba, o tipo licitatório vai determinar a publicidade. Sendo melhor técnica ou técnica e preço, lembrando que aí envolve atividade intelectual, o prazo tem que ser maior, 45 dias. Sendo menor preço, e aí a atividade não é intelectual, o prazo é menor, apenas 30 dias corridos. Maior que 10 dias, mais que 10 dias, dias corridos. Menos que 10 dias, dias úteis. Lembra desse macete. Cabimento, né? Quando será possível a concorrência? Modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto e garantia de ampla publicidade. Obrigatória para objetos de grande vulto econômico. E o que é grande vulto econômico a partir de 2018? A partir de 2018, a partir do decreto do então presidente Michel Temer, julho de 2018, nós tivemos um decreto do presidente da República, então Michel Temer, que alterou os valores contidos na lei de licitações. E então, a partir daí, vulto econômico, grande vulto econômico, ficou acima de 3 milhões e 300 mil para obras e serviços de engenharia e acima de 1 milhão 430 mil para os demais objetos. Então, acima de 3 milhões e 300 mil para obras e serviços de engenharia, concorrência. Acima de 1 milhão 430 mil para os demais objetos, concorrência. Certo? Bom, seguindo. Vamos lá. Segunda modalidade licitatória prevista na Lei 8.666, tomada de preço. O que eu falei para vocês sobre tomada de preço? Primeira observação, cuidado, tem muito peguinho em prova, tentando confundir vocês em razão da proximidade da nomenclatura entre tomada de preço, que é a modalidade licitatória, e registro de preço. Gente, registro de preço não é modalidade licitatória. Registro de preço é aquele procedimento previsto na Lei 8.666, lá no artigo 15, que vincula um fornecedor pelo prazo de 1 ano. E o registro de preço só pode ocorrer em 2 modalidades licitatórias, que é a concorrência e o pregão. Concorrência e pregão admitem registro de preço. Não confundir registro de preço com tomada de preço, modalidade licitatória, que nós passamos a discutir agora. Também é uma modalidade prevista na Lei 8.666/93. Quem pode participar? Perceba, ó. Lá na concorrência era quaisquer interessado. Grande vulto econômico. Aqui nós temos uma restrição na participação, porque o vulto econômico aqui é intermediário. Diminuiu o dinheiro, começa a ter restrições na participação e diminui também automaticamente a publicidade. Então, aberta a quem? Entre interessados, devidamente cadastrados ou que atendem às condições do edital até 3 dias antes da data do recebimento das propostas. Perceba, candidatos cadastrados ou que venham atender às condições até 3 dias antes da licitação, da apresentação das propostas. Lá na concorrência, era qualquer pessoa.
Aqui não. Aqui são pessoas cadastradas ou que venham atender as condições do edital até 3 dias antes do recebimento das propostas. Bom, vamos lá. Seguindo. Publicidade. Qual que é a publicidade que se exige? Intervalo mínimo entre a publicação do edital e a apresentação das propostas. Intervalo mínimo. 30 dias corridos. Quando? Quando o tipo licitatório for melhor técnica ou técnica e preço. E 15 dias corridos quando o tipo licitatório for menor preço. Lá era 45, na concorrência era 45 dias e 30 dias. Aqui é 30 dias corridos quando o tipo licitatório for técnica ou técnica e preço. E 15 dias corridos quando o tipo licitatório for menor preço. Cabimento da tomada de preço. Quando que cabe tomada de preço? Modalidade entre interessados, devidamente cadastrados, ou que venham atender as condições do edital até 3 dias antes da data do recebimento das propostas. Observada a necessária qualificação. Utilizada para objetos de vulto intermediário. O que é vulto intermediário? A partir do decreto do Temer, até 3.300.000 para obras e serviços de engenharia e até 1.430.000 para os demais objetos. Presta atenção. Concorrência acima de 3.300.000, acima de 1.430.000. Tomada de preço até 3.300.000 até 1.430.000. Por que eu estou frisando isso? Porque não é uma, nem duas, nem três questões que a gente vê em prova de concurso, fazendo uma confusãozinha na cabeça de vocês sobre esse até 3.300.000. Coloca lá 3.300.000, coloca até e fala que é concorrência. E aí você erra. Até 3.300.000 não é concorrência. Até 3.300.000 é tomada de preço. Acima, então se for 3.300.000 e R$1, nós temos, então, concorrência. Certo? Cuidado com esses peguinhas que quase não aparecem, né? Quase não aparece na prova de concurso público. Terceira modalidade, convite, que é a mais discutida. Uma das mais discutidas. Inicialmente, a doutrina entendia, parte da doutrina entendia que o convite seria inconstitucional, porque, de fato, ele fere alguns princípios gerais da administração pública, ele contraria algumas observações da lei geral, né, dos objetivos gerais da licitação, não da lei, mas de objetivos gerais da licitação. Então, boa parte da doutrina entendia que o convite era inconstitucional, mas ele está aí, vem sendo utilizado, é utilizado muito, em especial, é uma modalidade utilizada junto aos entes municipais. Convite também, a base legal é a Lei 8.666, continua dentro da Lei 8.666. E aí perceba porque ele é tão criticado. Quem pode participar da licitação pela modalidade de convite? Aberta a quem? Entre interessados do ramo, pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em um número mínimo de 3. Está aí o ponto, está aí a crítica, né? Cabe à administração pública fazer o convite a, no mínimo, 3 pessoas do ramo. Bom, me parece, no primeiro momento, segundo, inclusive, o que é discutido na doutrina, que esse dispositivo ele contraria princípios da impessoalidade, da isonomia, né, da livre concorrência, que são princípios que nós discutimos bem no início desse conteúdo, bem no início, né, da licitação. Mas é isso. Entre interessados do ramo, pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3. Bom, vamos lá.
Intervalo mínimo entre o julgamento e a apresentação das propostas, né? Entre a apresentação da proposta e o julgamento. Quanto tempo tem que ter? 5 dias. Menor que 10. Se é menor que 10, se é menos que 10 dias, são dias corridos ou dias úteis? Dias úteis. É aquele macete que eu passei para vocês. Mais 10 dias, dias corridos. Menos 10 dias, dias úteis. Então, aqui, o período de publicidade, 5 dias úteis. Perceba, enquanto a concorrência, enquanto a tomada de preço, o resumo do edital é publicado, é devidamente publicado no Diário Oficial, né, em jornais de grande circulação. Aqui, aqui no convite, o que tem-se de publicidade? Conforme a gente vai ver, pega ali a carta convite, vai lá no mural do órgão e faz a fixação da carta convite no mural do órgão. É essa publicidade que é dada. Olhem para vocês verem, né, como pode ser induzida e conduzida essa modalidade licitatória. Por isso que a doutrina critica muito, né? Só pessoas convidadas vão participar. E aquelas que não foram convidadas e que já são cadastradas podem apresentar, né, se manifestar para participação. Então, perceba, é ainda uma modalidade muito criticada pela doutrina. Bom, modalidade de licitação entre interessados do ramo, cabimento, né? Modalidade de licitação entre interessados do ramo, pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em um número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório, que nesse caso, carta convite, e o estenderá aos demais, cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Utilizada para objetos de pequeno vulto econômico. O que é pequeno vulto econômico? Até 330 mil para obras de serviço de engenharia e até 176 mil para os demais objetos. Professor, hoje foi realizada uma licitação pela modalidade convite. O objeto era obras de engenharia. Pequeno vulto, obras de engenharia. A obra lá era 150 mil reais, 200 mil reais, então foi pelo convite. Foi chamada a empresa A, B e C. Daqui 6 meses, tem nova obra para ser realizada no município. Nova obra para ser realizada no município. E aí? Essa nova obra pode ser novamente por convite? Pode. Pode ser convidada as mesmas 3 empresas? Não. O que o município tem que fazer? Ou chamar uma 4ª empresa ou substituir uma das 3. Essa é a obrigação. Ele ou mantém as 3 e chama uma 4ª empresa, que não é no mínimo 3. Então ele mantém as 3 que ele convidou, né, nesse primeiro convite. Nesse segundo convite, ele chama uma 4ª empresa ou substitui uma das 3 apenas e está resolvido o problema. Tá joia? Outra modalidade licitatória, ainda dentro da Lei 8.666/93. O concurso, né? Concurso está previsto também na Lei 8.666/93. Quem pode participar? Qualquer interessado pode participar do concurso. O intervalo mínimo. Professor, Fala, Vanessa. eu queria fazer uma pergunta lá em relativa àquelas 3 lá. Pode perguntar. Pode ser antes de iniciar? É porque quando fala assim que um dos requisitos é estar cadastrado, esse cadastro seria no órgão, nesse próprio órgão que abriu o procedimento licitatório? Onde se dá esse cadastro? Porque parece assim, ficou meio vago. Tá, Vanessa, entendeu? Entendi. A minha dúvida. Entendi, ótimo sua pergunta. Vanessa,
O cadastro é feito na comissão de licitação do órgão. Alguns órgãos superiores possuem a comissão própria. Quando se trata de município e órgãos menores, geralmente só tem uma comissão de licitação, tá? Então, a comissão de licitação que é responsável pelo cadastramento, ok? Então, tem que ser feito o cadastro. Inclusive, Vanessa, quando nós vamos estudar o direito penal especial da Lei 8.666/93, um dos crimes da lei geral é justamente trazer dificuldade ou impedir o cadastramento. É um crime, né? Então, dentro do que nós estamos discutindo aqui, né? Dessa facilidade de manipular, em especial o convite, né? Imagine, olha só, vamos pegar aqui, ó, 5 dias úteis. 5 dias úteis, é muito pouco tempo. Da abertura até a apresentação da proposta. Imagine se uma empresa, né, tem interesse em participar e ela não é cadastrada. Ela tem que se cadastrar. E ela tem só 4 dias úteis para fazer esse cadastramento. E ela tem que tomar conhecimento. E como que se dá o conhecimento? Não tem publicidade ampla como no consórcio, na concorrência e no preço. Não tem. Por que não tem? Nós temos apenas a fixação da carta convite no mural, que é o local apropriado. O que é o local apropriado? É o mural. Então, a sua empresa que não for cadastrada, ela tem que tomar conhecimento. Tomando conhecimento, ela tem aí um prazo de 4 dias para fazer o seu cadastramento. E se você não faz esse cadastramento no órgão competente, que é, em regra, a comissão de licitação do ente federado, você não pode participar. Por isso que é um crime. Qualquer obstáculo, ou até mesmo impedimento para o cadastramento, gera um crime contra a licitação, previsto na própria Lei 8.666/93. Entendi. Obrigada, professor. De nada. Vamos lá, então. Quarta modalidade licitatória, concurso, né? Quem pode participar dos concursos? Qualquer pessoa. Aqui, nós temos um prazo alto, né? Um prazo grande de publicidade entre a publicação do edital e a apresentação dos trabalhos, né? Das propostas. Por que tem que ser grande assim esse prazo, sendo que concurso não envolve dinheiro, ou pelo menos grande monta em dinheiro? Por que esse prazo aí tem que ser tão estendido? Simples. Concurso é para seleção de trabalhos técnicos, científicos e artísticos. Produção desse tipo de material, desse tipo de trabalho, demanda muito tempo. Não dá para você compor uma música, né? Às vezes, se o cara for da área, né? Às vezes ele compõe uma música numa noite. Mas, em regra, não. Não dá para você escrever uma dissertação, um trabalho científico, do dia para a noite. Você precisa de tempo. Mesmo quando você já tem aí um texto pronto, para você adaptar esse texto às regras do edital, já demanda muito tempo. Então, o intervalo aqui é de 45 dias corridos entre a publicação do edital e a apresentação do trabalho, a apresentação da proposta. Mas justamente por isso, que a atividade intelectual demanda tempo, é criação, é produção científica, técnica, então não dá para ser feito de forma corrida. Bom, modalidade, né? Concurso. Quanto que vai caber o concurso? Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital. Então, o vencedor do concurso, ele não vai ganhar um contrato permanente com o Estado, né? Ele não vai ganhar um contrato com o Estado, nada disso. Ele vai ganhar o quê? Uma premiação.
Pode ser, inclusive em dinheiro, pode. Mas, em regra, é um prêmio relacionado àquela atividade, né? Um festival de música, que é um concurso, um festival de teatro, que é um concurso, um festival de cinema, que é um concurso, pode aí ter como premiação justamente o fomento dessa arte através da gravação de um DVD, através da gravação de um CD, através de um patrocínio para a divulgação da peça de teatro e assim por diante. No caso de uma dissertação apresentada em um concurso, uma bolsa de estudos, uma pós-graduação, né? E assim por diante. Bom, a quinta e última modalidade prevista na Lei 8.666/93 é o leilão, tá? E como eu disse lá atrás para vocês, o leilão você tem que inverter o seu raciocínio. No leilão, o Estado não está comprando, no leilão o Estado está vendendo. O leilão também é previsto na Lei 8.666/93 e quem pode participar do leilão? Qualquer interessado. Qualquer pessoa interessada, né, que atender os requisitos aí, é permitida a sua participação. Inclusive, tem uma discussão que eu tenho levantado aí com os alunos, né? Tem alguns leilões aí, em especial do governo federal, da União, já há algum tempo, tem exigido para a sua participação que você tenha certificado digital, né? E acaba que ter certificado digital acaba por limitar muito a participação. E, na minha opinião, né, essa necessidade de certificação digital ela acaba por ferir a própria Lei 8.666. Por quê? Porque o leilão é qualquer interessado. Se é qualquer interessado, eu estou exigindo uma certificação eletrônica, uma assinatura digital, nesse caso, né, uma certificação, eu acabo por inibir a participação de muita gente. Então, leilão. Cabimento do leilão. Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis oriundos de procedimentos judiciais ou da ação em pagamento a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. Bom, Receita Federal, órgãos públicos de forma geral, né? Geralmente tem aí os seus leilões. Primeira modalidade licitatória, que não está prevista na Lei 8.666, e já vem aí com uma grande discussão na doutrina, uma grande crítica da doutrina, que é a figura da consulta. Consulta, então, é uma modalidade licitatória que tem como fundamento a Lei 9.472 de 97. Ela não está ancorada na Lei 8.666/93. Inicialmente, a consulta ela foi criada, gente, para atender as necessidades da Agência Nacional de Telecomunicações, da Anatel. Então, ela foi criada especificamente para ser usada pela Anatel. E qual é a grande problemática da consulta? O legislador, ele criou essa nova modalidade licitatória e falou o seguinte: o procedimento da licitação pela consulta será elaborado, olha só, o procedimento será elaborado pela própria Agência Nacional de Telecomunicações. Então, o que houve aqui? O que a doutrina critica, né? O que houve aqui? Uma delegação inconstitucional por parte do legislador a uma agência reguladora. Ele transferiu a sua competência de legislar sobre um procedimento licitatório à agência reguladora. Então, o que a Lei 9.472 fala? A agência reguladora, através de instrumento próprio, de um documento próprio, de um ato administrativo da própria agência reguladora, é que vai regulamentar o procedimento dessa
modalidade licitatória. Bom, tá aí o problema, né? Quem pode participar? Quaisquer interessados, né? Tem intervalo mínimo de publicidade? Intervalo mínimo entre a publicação do edital e a apresentação das propostas? Se eu estou falando para vocês que o procedimento não está previsto na lei, não tem intervalo mínimo. Esse intervalo mínimo aí vai ficar a cargo da agência reguladora, conforme instrumento próprio. Olha aí. Lembra que nós discutimos lá atrás que a licitação tem um princípio norteador, que é a vinculação a um procedimento, né? Está sujeito a um procedimento? Bom, aqui nessa modalidade fica complicado, né? Porque a autarquia é que vai trabalhar esse procedimento, não está previsto na lei. Bom, o que ocorre? Com o advento da Lei 9.986 de 2000, boa parte da doutrina entende que essa modalidade de consulta ela foi estendida a toda e qualquer agência reguladora. Então, a doutrina hoje entende que a consulta pode ser utilizada como modalidade licitatória por qualquer agência reguladora. Está lá no artigo 37 da referida lei. Bom, aí o problema aumenta, né? Por que aumenta? Olha só, nós temos quantas agências reguladoras no Brasil? Nós temos várias agências reguladoras. Se a lei fala que quem tem competência para criar o procedimento é a própria agência, e agora a Lei 9.986 de 2000 fala que toda e qualquer agência pode se utilizar da modalidade de consulta, em outras palavras, isso quer dizer que toda e qualquer agência vai ter a possibilidade de criar um regulamento próprio sobre consulta. Bom, professor, como que a gente vai estudar isso? Não tem como, né? Não tem como. Você vai estudar isso quando, Vanessa? Quando você vai estudar isso? Quando você estiver estudando para um concurso de agência reguladora. Letícia, quando você estiver estudando para um concurso, vou estudar para um concurso da Agência Nacional de Telecomunicações. Lá vai cair licitação. Lá no edital tem consulta. O que eu tenho que fazer? Ir no site da Agência Nacional de Telecomunicações e ver qual é o regimento atual, qual é o documento atual que versa sobre consulta. É assim, tá? De forma geral, aqui na graduação, nós discutimos e apresentamos para vocês a consulta, mas não tem como aprofundar e nem tem sentido aprofundar, até mesmo porque é uma modalidade licitatória exclusiva aí das agências reguladoras. Bom, continuando. Essa é a primeira modalidade licitatória prevista fora da Lei 8.666. Base legal dela é a 9.472 de 97. A segunda, essa já com muito mais uso, né, é juntamente com a concorrência, a principal modalidade licitatória utilizada hoje, é o pregão. O pregão ele foi criado pela Lei 10.520 de 2000, tá? E o pregão ele inovou muito, ele trouxe muita novidade bacana para o mundo da licitação. Ele modernizou a licitação. Nós vivíamos um procedimento do século XIX ainda, e acaba que com o pregão nós tivemos uma grande modernização do procedimento licitatório. Tá? Pregão, como eu disse, previsto na Lei 10.520. Quem pode participar do pregão? Qualquer interessado. Qualquer interessado pode participar do pregão, desde que atenda os requisitos do edital. Tá? Qual que é o intervalo mínimo? Intervalo mínimo entre a publicação do edital e a apresentação das propostas. Ou seja, qual que é o intervalo aí mínimo de publicidade? 8 dias. 8 dias úteis, inferior a 10 dias úteis. Então, pregão, 8 dias úteis. Cabimento do pregão. Quanto que nós vamos utilizar do pregão? Modalidade de licitação válida para todas as esferas federativas.
é utilizada para a contratação de bens e serviços comuns. Primeiro ponto. Quem pode se valer do pregão? Todos os entes federados. A União pode utilizar, os estados, o DF e os municípios. Todos os entes federados podem se utilizar do pregão. E o pregão serve para contratar o quê? Bens e serviços comuns. E aí vem a pergunta, né? Professor, o que é bem e serviço comum? Nós temos aí, nós já chegamos a ter, inclusive, um decreto que trazia 265 itens considerados bens e serviços comuns. Esse decreto, parte dele foi revogada, ele não tem valor mais no âmbito federal. E cabe, então, à doutrina fazer uma definição do que é bem e o que é serviço comum. O que é bem e serviço comum? O que pode ser bem e serviço comum para ser objeto de contratação mediante pregão? Pense da seguinte forma: bem comum. Esse bem, esse insumo, esse produto, ele é facilmente encontrado no comércio local? Se ele for facilmente encontrado no comércio local, ele é um bem comum. Certo? Serviço comum. O que é um serviço comum? Da mesma forma, esse serviço você encontra profissionais sem grande necessidade de especialização técnica. Você encontra profissionais facilmente no mercado para executar essa tarefa? Se sim, nós estamos tratando de bens comuns e serviços comuns. Tá? Se você encontra o produto facilmente no mercado, se você encontra vários profissionais sem grande necessidade de especialização técnica à disposição, né? Você tem um bem e um serviço comum. Então, a Lei 10.520, ela tem vários decretos. Tá? O principal deles, o 3.555 de 2000. Nós temos um decreto desse ano, o do ano passado. Bom, esqueci agora. Desse ano mesmo, desse ano. Nós temos um decreto desse ano que fala no âmbito federal justamente sobre a possibilidade de uso do pregão eletrônico. Nós já tínhamos uma orientação, através de decreto, no âmbito federal, que sempre que possível, deve ser utilizado o pregão como modalidade licitatória. Olha só, nós não temos apenas o pregão agora como um instrumento que moderniza a licitação, mas segundo, né, o ente federado União, essa modalidade deve ser aplicada sempre que possível. Deve ser dada prioridade no uso do pregão, em especial o pregão eletrônico. Por quê? O pregão, ele tem duas espécies de pregão. O pregão convencional, também conhecido como presencial, que é aquele onde os licitantes vão até o pregoeiro, vão até a comissão de licitação, vão até o órgão, presencialmente, fisicamente, para apresentar suas propostas. E nós temos o pregão eletrônico, que é o virtual, pregão onde é utilizado qualquer instrumento, qualquer meio eletrônico, e você, de qualquer lugar do país, pode participar dessa licitação. A licitação está ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, você pode participar da licitação daqui de Anápolis, sem nenhum problema. Certo? Atender os requisitos do edital, você pode participar. Bom, então nós temos duas modalidades de pregão. Presencial, que é o que, em regra, ocorre nos municípios pequenos, e o pregão eletrônico. No âmbito federal, deve ser dado sempre que possível, a utilização deve ser utilizada sempre que possível, o pregão eletrônico. Inclusive, esse último decreto do presidente da República, que trata sobre o pregão eletrônico apenas no âmbito federal, ele trouxe algumas alterações. Por exemplo, no material de vocês lá está assim, ó, vedação de utilização dos seguintes casos. Vedação de utilização dos seguintes casos. Quando não se pode utilizar o pregão. Está lá assim, ó, obras e serviços de engenharia, locação imobiliária e alienação.
No caso, obras e serviços de engenharia, no âmbito estadual, municipal, distrital, sim, mas no âmbito federal, hoje, com esse novo decreto, o decreto fala, olha, pode ser utilizado pregão eletrônico para obras e serviços de engenharias comuns, de menor complexidade. Então, já alterou no âmbito federal. Tá? Bom, como é que funciona? Mais ou menos, né? Como é que funciona o pregão? Nós temos dois momentos, tá? No primeiro momento, todos os devidamente habilitados ali manifestam o seu interesse em participar e apresentam propostas. De todas as propostas, nós vamos selecionar as melhores propostas. Para quê? Para ter um segundo momento de apresentação de propostas. Nesse primeiro momento de apresentação de propostas, nós chamamos de via ou apresentação de propostas fechado, modelo fechado ou modelo sigiloso. Nesse primeiro momento, então, as pessoas apresentam propostas, eu não fico sabendo da proposta que foi apresentada pelos meus concorrentes. São abertos os envelopes, nós vamos para um segundo momento, né? Nesse segundo momento, eu vou classificar ali as melhores propostas, e aí, nesse segundo momento, eu faço uma competição aberta. Menor lance, menor oferta. Menor lance, menor oferta. Onde um concorrente, um licitante, sabe e verifica, vê a proposta do outro e vai cobrindo a proposta do outro até chegar ao menor lance, o lance vencedor. De forma geral, é assim que funciona o pregão, tá? Tanto presencial quanto eletrônico, viu, gente? Bom, seguindo, nós temos aí os crimes contra a licitação e os contratos administrativos. É óbvio que eu não sou especialista, vocês sabem disso. Eu não sou do direito penal, não sou especialista em direito penal, em processo penal. Mas tem algumas observações importantes aqui que a gente tem que fazer sobre os crimes previstos na Lei 8.666. Até a título de curiosidade e crítica mesmo. Se você pegar lá nos artigos 89 a 98, 89 a 98 da Lei 8.666, tem lá a tipificação de alguns crimes contra a licitação e contratos. E qual a observação que a gente tem que fazer aqui inicialmente? Tem alguém aí, tem algum colega, né, que é apaixonado no direito penal? Que gosta do direito penal? Porque no início do curso todo mundo é apaixonado, né, no direito penal. Depois a coisa vai mudando. Letícia, você é fera no direito penal, Letícia? Não, professor. Não? Tem nenhum penalista na sala? Cadê os penalistas? Igor? Você não é do direito penal não, Igor? O que a gente aprende lá no direito penal? Ó, de forma bem simples, nós aprendemos alguns princípios que são gestores do direito penal. E um dos princípios é o princípio da especialidade ou especialização. O que fala esse princípio? Eu tenho o direito penal comum, geral, e o direito penal especial, né? O direito penal comum, geral, eu encontro no Código Penal. E nós temos o direito penal especial, especializado, né? Que vão vir em leis esparsas. Eu tenho um tipo previsto no Código Penal e tem um tipo previsto no direito penal especial, numa lei esparsa, uma lei especializada. Qual que eu vou aplicar? Eu aplico o direito comum ou direito especializado? Especializado. Especializado, né? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesses artigos 89 a 98 da Lei 8.666? Se trata de direito penal especial, especializado. Eu vou aplicar a Lei 8.666 em detrimento do Código Penal. O que tiver de forma específica aqui, que tem um espelhamento com o Código Penal, eu aplico o que está aqui, não o que está no Código Penal. Bom, tá. Qual que é o problema disso?
O problema disso, meus queridos, é que muito do que tem aqui na lei especial, na lei 8.666, e que tem previsão também no Código Penal, o tipo penal aqui, da lei 8.666/93, traz uma pena menor. Olha só que bacana. Como eu disse, eu não sou do direito penal, né? Até entendo algumas coisas, mas aqui o direito penal especializado, ele traz penas menores que o Código Penal. Então a prescrição vai ocorrer mais rápido. A dificuldade de uma persecução penal ela é muito maior, mas nós vamos aplicar o quê? O direito penal especial. Tá? Então são vários os tipos. Nós temos aí o tipo de conluio, quando os licitantes se unem justamente para fraudar a licitação. Nós temos o tipo de antecipação de fatura, né, de pagamento, onde o poder público paga uma fatura que está lá no futuro e não paga as faturas antes, né, pretéritas a essa fatura. Nós temos o tipo que eu estava falando há pouco com vocês, onde os licitantes se organizam ali para fraudar a licitação, né? Então, os tipos são vários. E todos eles têm uma orientação principiológica. Tá? Esse do direito penal, né? Esse princípio da especialização do direito penal, mas também alguns princípios aqui da administração pública. Legalidade, moralidade, a proibição de oferecimento de vantagens, né? Também orientam esses tipos penais. Ok? Tranquilo até aí? Vamos seguindo. Fases do procedimento licitatório. Fases do procedimento licitatório. Nós temos dois grandes momentos da licitação. O primeiro momento, que é o momento interno da licitação, onde o poder público realiza todos os estudos necessários, né, um conjunto de estudos necessários, para verificar se realmente se faz necessária a contratação daquele serviço, ou daquele produto, daquele objeto, daquele bem. Se realmente é caso de licitação, não seria uma situação de contratação direta, né? Elabora-se o edital. Ao final, passa pelo crivo dos procuradores da Procuradoria ou da assistência jurídica, sendo devidamente aprovado pelo departamento jurídico, nós vamos dar início à fase externa da licitação, que é o segundo momento da licitação. Quando que nós temos a fase externa iniciada? Primeira fase, né, desse momento externo da licitação, é a abertura. Quando ocorre a abertura? A abertura se dá com a publicação do instrumento convocatório, ou a publicação do edital, na grande maioria das modalidades licitatórias, ou da publicação da carta convite, no caso do convite. Ok? Então, primeira fase do procedimento externo da licitação, abertura. Como que se dá a abertura? Através da publicação do instrumento convocatório, do edital. Segunda fase, a fase de habilitação preliminar. O momento da habilitação preliminar é aquele momento onde o licitante demonstra atender os requisitos mínimos. Atender os requisitos mínimos para a participação no procedimento licitatório. Então, o licitante lê o edital, vê ali quais são os requisitos mínimos e apresenta junto ao poder público aquelas características. Ele demonstra, através da habilitação preliminar, que ele realmente atende aquelas características previstas no instrumento convocatório. Terceira fase externa, cuidado. Fase da classificação. Cuidado por quê? Quando a gente fala em classificação para vocês, vocês já vêm com a ideia seguinte. Professor, classificação, bom, o poder público vai declarar o primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado. O vencedor e os demais colocados. Classificou.
Por quê? Porque na cabeça de vocês vem a classificação de concurso público, primeiro colocado, segundo colocado. E classificação aqui não é isso. Tá? Cuidado, atenção. A terceira fase, a fase da classificação, é o momento em que o poder público abre os envelopes das propostas e verifica se aquela proposta atende ou não os requisitos do edital. Se a proposta atender aos requisitos do edital, essa proposta será classificada e encaminhada para a fase futura, que é a fase de julgamento. Se essa proposta não atender aos ditames do edital, às determinações do edital, essa proposta será desclassificada. Ela não segue para a fase de julgamento. Ok? Então, não vamos errar isso na prova. Classificação, fase de classificação. Terceira fase do procedimento externo da licitação, onde as propostas serão devassadas, abertas, e serão analisadas para verificar se ela atende ou não os requisitos do edital. Atendendo o requisito do edital, os requisitos do edital, a proposta será classificada e encaminhada para a fase de julgamento. Não atendendo os requisitos do edital, a proposta será desclassificada. Aí nós vamos para a quarta fase. Quarta fase, julgamento. Que julgamento é esse? Nós já falamos sobre isso lá nos princípios diretores da licitação. É um julgamento objetivo, onde o poder público vai analisar o tipo licitatório e a proposta apresentada com base no tipo licitatório. Melhor técnica, técnica e preço, menor preço, maior lance, qual é a modalidade licitatória, né? E dentro dessa modalidade licitatória nós temos um tipo específico conforme o objeto. Então, no julgamento, nós vamos analisar justamente esses critérios, né, que estão contidos no tipo licitatório, de forma objetiva. Não são condições pessoais, né, características individuais, que não são objetivas, que não constam do edital, é que vão fazer alcançar um vencedor. O julgamento tem que ser um julgamento objetivo, amarrado exclusivamente aos critérios, né, do tipo licitatório, constante do edital, constante da carta convite. A quinta fase externa da licitação é a homologação. Bom, chegou aqui, obrigatoriamente tem que homologar, né? Como vai ser isso? A homologação é o momento em que o poder público verifica algumas coisas para dar ou não continuidade na licitação. O que ele vai verificar aqui? Primeiro, o procedimento licitatório, ele ocorreu dentro do ordenamento jurídico? O procedimento licitatório contém ou não algum vício, alguma ilegalidade? Essa é a primeira pergunta que deve ser feita no momento da homologação. Bom, constatamos que não tem nenhum vício, nenhuma ilegalidade. O procedimento é homologado. Segunda situação, constatamos que tem vício, tem uma ilegalidade. Bom, aí nós temos que fazer uma outra pergunta. Esse vício é um vício sanável? Se for um vício sanável, corrige o problema e dá sequência à licitação, homologa-se. Ah, professor, só isso que nós temos que ver no momento da homologação? Verificar se o procedimento foi feito, foi realizado dentro do ordenamento jurídico ou não? Verificar se tem algum vício, alguma ilegalidade? Não. Nós temos que verificar também se esse procedimento continua sendo conveniente e oportuno. Se o procedimento continua sendo conveniente e oportuno e foi confeccionado dentro da legalidade, homologa-se. Se o procedimento já não é mais conveniente, já não é mais oportuno, o que vai acontecer? Vamos revogar o procedimento licitatório. Por outro lado, se o procedimento tem um vício insanável, vamos declarar nulo o procedimento. Perceba que essa parte aqui não é novidade para vocês, nós já discutimos isso dentro dos atos
administrativos. Revoga-se por critérios de conveniência e oportunidade, mérito. Anula-se por questão de ilegalidade, vícios insanáveis. Então, a homologação ela vai ocorrer, na homologação, o que vai ocorrer é justamente esse estudo. Será que o procedimento foi conduzido de forma legal até ali? Será que o procedimento continua sendo necessário, conveniente, oportuno? Bom, sendo homologado, nós vamos para a sexta e última fase. A fase da adjudicação. Adjudicatário. Quem que é o adjudicatário? É o vencedor. Adjudicação. O que é isso, professor? Tecnicamente, nada mais é do que a entrega do objeto da licitação ao vencedor. A entrega do objeto da licitação ao vencedor. Isso é adjudicação. Em outras palavras, de forma mais simplificada, é a declaração do vencedor. Então, essas são as seis fases do procedimento licitatório. Bom, e para a gente encerrar licitações, o que está faltando para a gente dar um checkmate na licitação? Pelo menos por aqui, né? É óbvio que aqueles que forem se especializar no direito administrativo vão aprofundar o conhecimento em licitação e muito ainda. A gente tem que falar do chamado regime diferenciado de contratação. Gente, só para deixar claro para vocês, aqui a gente está falando muita coisa, tem 3 aulas que a gente está falando sobre licitação, né? Muita coisa sobre licitação. Mas é uma introdução à licitação. Nós temos hoje especializações em licitação, viu? Nós temos aí pessoas que estudam 2 anos numa especialização específica sobre licitação. Tá? É muita coisa. Então, aqui nós estamos fazendo nada mais, nada menos que uma introdução à licitação com vocês. Bom, para terminar a licitação, o que a gente tem que discutir ainda? O chamado RDC, Regime Diferenciado de Contratação. RDC. O RDC ele foi criado pela Lei 12.462 de 2011. E por que foi necessário criar esse regime diferenciado de contratação? Gente, mais uma vez, aproveitar que a aula está sendo gravada aqui e registrar mais uma vez. O RDC foi criado pela incompetência do Estado brasileiro. O Estado é incompetente. A administração pública brasileira, em regra, salvo raríssimas exceções, é incompetente. E a sua incompetência levou à necessidade de criação de um regime diferenciado de contratação. Mas vamos lá, vamos entender o porquê que o professor está falando que houve essa incompetência absoluta aí. Simples, meus queridos. No final dos anos 2000, o Brasil buscou, junto a organismos internacionais, a realização de eventos de cunho global, eventos esportivos que são de interesse do mundo inteiro. Quais são esses eventos? Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas. E o Brasil, num primeiro momento, mostrou muita competência. Por que ele mostrou muita competência? Porque ele foi lá fora e conseguiu encantar os avaliadores e trazer para o Brasil esses 3 eventos. E assim, numa sequência de 2 em 2 anos, um evento de dimensões internacionais, dimensão mundial, que é a Copa do Mundo e a Copa das Confederações. E as Olimpíadas, perdão. Então, nós fomos exitosos nisso. Mas o que nós não fomos exitosos? Em executar a infraestrutura básica necessária para receber esses eventos. Nós fomos lá, falamos que conseguíamos fazer, agora temos que executar. E para receber o mundo inteiro, a gente precisa de infraestrutura básica, que nós não tínhamos. E continuamos não tendo. Continuamos sem ter essa infraestrutura básica. Vocês vão entender por quê. Quando se percebe que não ia dar tempo, não vai dar tempo.
nós não vamos conseguir executar todas as obras de infraestrutura básica. Então, vamos lançar a mão de um novo modelo de contratação para ver se a gente consegue. Perceberam? Nós vamos lá, nos apresentamos, falando que a gente dá conta, que a gente resolve, que a gente vai ter a melhor Copa do Mundo de todos os tempos, que a gente vai ter as melhores Olimpíadas de todos os tempos, mas tem que colocar isso em prática. E a prática é dura, né? E com a Lei 8.666, em um determinado momento, se percebe que nós não íamos conseguir a execução dessa infraestrutura básica. E se cria um regime diferenciado de contratação, que é a Lei 12.462 de 2011. Então, perceba, o objetivo dessa RDC, inicialmente, viabilizar as obras de contratações necessárias para criar a infraestrutura indispensável para receber 3 eventos: Copa das Confederações, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Posteriormente, esse objeto ele foi ampliado. Se você for olhar hoje na doutrina, você vai ver que o RDC hoje pode ser aplicado com outros objetivos, né? Infraestrutura para educação básica, infraestrutura de presídios, infraestrutura na área de saúde, infraestrutura na área de recuperação de menores. Então, ampliou o objeto. Mas, inicialmente, era Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas. E construção e melhoria de aeroportos até 350 quilômetros das cidades sedes de qualquer desses eventos. Tá bom? Bom, e o procedimento do SDC? Por que é tão criticado? Por que é tão discutido? Primeira crítica que é feita pela doutrina: a chamada multi-adjudicação. Multi-adjudicação. Conforme nós aprendemos, o procedimento licitatório tem como objetivo alcançar a melhor proposta. Uma melhor proposta. Aqui, a multi-adjudicação, nós temos aí vários vencedores, vários adjudicatários. Lembra da urgência? Nós temos que fazer tudo correndo para ver se dá tempo. Então, peraí. Então, vamos entregar essa obra e essas execuções não para um, mas para vários executores, para ver se dá tempo. E assim é feito. Então, nós temos uma múltipla adjudicação, em que pese isso não seja uma realidade, uma novidade do RDC, tá? Mas aqui, né, se fez presente também a multi-adjudicação. Segundo ponto, que também não é uma novidade, nem merece tanta crítica assim, é a inversão de fases naturais da licitação. Mas isso também já pode acontecer no pregão e outras modalidades, tá? Então, as fases que nós acabamos de discutir, as 6 fases, pode ter uma inversão. Para quê? Para ganhar celeridade. Tudo que está no RDC tem como objetivo ganhar celeridade. Ou ocultar alguma coisa. Outro ponto importante, o uso preferencial do RDC eletrônico. Então, sempre possível, RDC eletrônico, copiando em parte aí a lei dos pregões, do pregão, né? Pregão eletrônico. E da mesma forma, o oferecimento de propostas pelo sistema aberto ou fechado, né? Da mesma forma, lá no pregão, a gente vê isso também. Sistema fechado, a proposta é em sigilo, sistema aberto, um vai cobrindo a proposta do outro, né? Um dos pontos mais criticados pela doutrina é justamente que o orçamento ele fica em sigilo. Então, você participa da licitação, a sua empresa participa da licitação, e o orçamento está em sigilo. Você não sabe quanto que o poder público tem para gastar com aquela obra. Olha que bacana. Fere alguns princípios ou não? Né? Princípio da publicidade e tantos outros, né? Mas o principal seria o princípio da publicidade. Então, o orçamento fica ali em sigilo até o final da licitação. Qual que é o objetivo disso? Né? Bom, tem um ponto que aparece lá no artigo 22, parágrafo 1º do RDC, da lei do RDC, que é o contrato, um contrato acessório chamado de contrato de eficiência. Se não fosse no Brasil, seria uma ferramenta bacana.
seria motivo de parabenizar o legislador nesse momento. O que é o contrato de eficiência? O contrato de eficiência é o seguinte: o poder público fala que tem 10 milhões para gastar numa obra. Tá? Você, empresário, o empreiteiro, o vencedor, o adjudicatário, gasta 7 milhões. Então, logo teve uma economia de 3 milhões. Vem o poder público e fala assim: opa, peraí. Então, em cima dessa economia, você tem uma porcentagem. Economizou, você tem porcentagem na economia. É contrato de eficiência. Qual que é o problema disso, gente? O poder público, para ele fazer isso, ele tem que fiscalizar, o que ele não faz. Né? E aí acontecem algumas fatalidades, alguns desastres, né, como já ocorreu por aí. Viaduto caindo sobre as pessoas, né? E assim por diante. O poder público tem a obrigação de fiscalizar, ele não fiscaliza, e aí o empreiteiro, com o objetivo de ganhar o contrato de eficiência, economiza no material, economiza na ferragem, economiza no concreto, e aquela obra vem a ruir sobre pessoas. Né? É óbvio que isso não é regra, né, gente? Estou falando aqui, exceção à regra, graças a Deus, mas acontece. Né? E sendo assim, quem sai no prejuízo é o Estado e nós, os administrados, as pessoas destinatárias dessas obras. Então, o contrato de eficiência seria algo muito bacana. E é algo muito bacana, mas o Estado tem que fiscalizar. E, por fim, ainda sobre o RDC, o RDC cria a chamada contratação integrada, né? Que é outra crítica feita pela doutrina. O que é contratação integrada? Você é contratado sem sequer que o seu projeto básico tenha sido aprovado pela autoridade competente, conforme está lá no artigo 8º, parágrafo 5º da lei do RDC. Então, é outra, segundo a doutrina, outra aberração. Nós temos algumas aberrações no RDC. Contratação integrada, né, a multi-adjudicação, o sigilo no orçamento. Mas, como eu disse para vocês, é uma figura que está aí. Né? Alguns entendem que o RDC é uma nova modalidade licitatória, outros entendem que não, mas fato é que ele está aí, está sendo utilizado, ele foi criado com o objetivo foi alargado, e hoje ele ainda é utilizado para algumas obras. A tendência é que com a nova lei de licitações, conforme eu falei para vocês, nós temos aí, até o final do ano que vem, se Deus quiser, uma nova lei de licitações, e esse RDC vai sumir aí, né? Mas vamos ver o que nos espera, o que nos aguarda com essa nova lei de licitações. Meus queridos, licitações, terminamos por aqui, tá? Na próxima aula nós vamos discutir contratos administrativos, tá bom? Então, a partir de agora, vocês ficam aí à vontade para fazer as perguntas. Pode ser